Tem muita gente que vê você forte por fora, mas não sabe as lutas que você trava. Tem muita gente que admira a sua força, mas nunca te viu derramar uma lágrima porque você faz questão de chorar escondido, mas em público mostrar sua força porque você entendeu que mostrar aonde dói não acumula ponto positivo. Pessoas fortes, iguais a você, também choram. Os fortes também sangram. Os fortes também pensam em desistir. Os fortes também cansam, porque você às vezes é coluna para tanta gente. E quando chega a sua vez, se não for Deus que te ajude a se sustentar, não tem quem te sustente. Você alimenta tantas pessoas em todos os sentidos, mas quando é você quem tem fome, na alma, no seu psicológico, na sua espiritualidade, só Deus te alimenta. E às vezes você chega a se perguntar por que é que eu tenho que ser tão, mas tão fonte para as pessoas. E às vezes você dá tanto de si e quando chega a sua vez parece que a fonte secou. Aí nesse momento, a fonte das fontes vem e te reabastece. Tem muita gente que admira a coluna, mas ninguém quer carregar ou sustentar o peso que uma coluna segura. Tem gente que admira você, mas não sabe o que você passa. E chegam a perguntar como é que você dá conta. Ser coluna é ser destaque. E tem muita gente que acha lindo quem sustenta o tombo, quem todo dia chega ali para dar palavra de ânimo, mas ninguém vê a luta que você trava escondido. E eu venho dizer para você que Deus te fortaleça sempre a vencer essas lutas que você trava onde ninguém vê. Que o Espírito de Deus te encha, te blinde. E não permita que o desânimo tome conta da sua fé. Porque e às vezes você esconde suas dores para que os inimigos não saibam. Nem seu ponto fraco, nem onde ele machuca. E de irmão para irmã, de amigo para amigo eu lhe digo, que Deus te ajude a vencer todas as batalhas que você trava aonde ninguém vê. Combatente da fé. Hoje você pode estar desanimada, caída, até mesmo sem querer continuar o próximo passo. Mas Deus te fortalece. Toma posse. Receba ânimo, coragem e força. Em nome de Jesus. E levante sua cabeça. Quem está contigo é grande. Grande. Grande e poderoso. Aproveita. E já declarei, eu tomo posse aqui nos comentários. Porque esse vídeo não apareceu à toa. Foi Deus que encaminhou ele para você através do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Pessoas fortes, iguais a você, também choram. Os fortes também sangram. Os fortes também pensam em desistir. Os fortes também cansam, porque você às vezes é coluna para tanta gente. E quando chega a sua vez, se não for Deus que te ajude a se sustentar, não tem quem te sustente. Você alimenta tantas pessoas em todos os sentidos, mas quando é você quem tem fome, na alma, no seu psicológico, na sua espiritualidade, só Deus te alimenta. E às vezes você chega a se perguntar por que é que eu tenho que ser tão, mas tão fonte para as pessoas. E às vezes você dá tanto de si e quando chega a sua vez parece que a fonte secou. Aí nesse momento, a fonte das fontes vem e te reabastece.
Tem muita gente que admira a coluna, mas ninguém quer carregar ou sustentar o peso que uma coluna segura. Tem gente que admira você, mas não sabe o que você passa. E chegam a perguntar como é que você dá conta. Ser coluna é ser destaque. E tem muita gente que acha lindo quem sustenta o tombo, quem todo dia chega ali para dar palavra de ânimo, mas ninguém vê a luta que você trava escondido. E eu venho dizer para você que Deus te fortaleça sempre a vencer essas lutas que você trava onde ninguém vê. Que o Espírito de Deus te encha, te blinde. E não permita que o desânimo tome conta da sua fé. Porque tem muita gente que vê você forte por fora, mas não sabe as lutas que você trava. Tem muita gente que admira sua força, mas nunca te viu derramar uma lágrima porque você faz questão de chorar escondido, mas em público mostrar sua força porque você entendeu que mostrar aonde dói não acumula ponto positivo. E às vezes você esconde suas dores para que os inimigos não saibam nem seu ponto fraco, nem onde ele machuca. E de irmão para irmã, de amigo para amigo, eu lhe digo: que Deus te ajude a vencer todas as batalhas que você trava aonde ninguém vê. Combatente da fé. Hoje você pode estar desanimada, caída, até mesmo sem querer continuar o próximo passo. Mas Deus te fortalece. Toma posse. Receba ânimo, coragem e força. Em nome de Jesus. E levante sua cabeça. Quem está contigo é grande. Grande. Grande e poderoso. Aproveita. E já declarei, eu tomo posse aqui nos comentários. Porque esse vídeo não apareceu à toa. Foi Deus que encaminhou ele para você através do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Tem muita gente que vê você forte por fora, mas não sabe as lutas que você trava. Tem muita gente que admira sua força, mas nunca te viu derramar uma lágrima porque você faz questão de chorar escondido, mas em público mostrar sua força porque você entendeu que mostrar aonde dói não acumula ponto positivo. Pessoas fortes, iguais a você, também choram. Os fortes também sangram. Os fortes também pensam em desistir. Os fortes também cansam, porque você às vezes é coluna para tanta gente. E quando chega a sua vez, se não for Deus que te ajude a se sustentar, não tem quem te sustente. Você alimenta tantas pessoas em todos os sentidos, mas quando é você quem tem fome, na alma, no seu psicológico, na sua espiritualidade, só Deus te alimenta. E às vezes você chega a se perguntar por que é que eu tenho que ser tão, mas tão fonte para as pessoas. E às vezes você dá tanto de si e quando chega a sua vez parece que a fonte secou. Aí nesse momento a fonte das fontes vem e te reabastece. Você acredita que Deus vai usar minha boca para falar para você coisas que somente você e Ele sabem? Você acredita nisso? Então presta atenção. Você já foi ponte para muita gente que depois que deu o último passo por cima de você, te quebrou do outro lado. Você já deixou de fazer por você outras vezes só para ajudar alguém que você realmente viu que precisava e no final aquela pessoa mostrou para você que não era exatamente o que dizia. Você já foi degrau de escada para quem estava embaixo e você fez questão de dar impulso e no final foi você quem não prestou na boca dessa pessoa. E querendo ou não, isso machuca.
E dentro de nós gera um ciclo de mágoas. E a gente acaba alimentando sentimentos que não nos pertencem. Agora fala para mim, se o que eu estou falando aqui é coisa da minha cabeça, ou se essa mensagem não é para você. Porque Deus falou ao meu coração que você já foi muito judiada como pessoa, machucado como ser humano. E existem momentos que você para e pensa, será que eu merecia passar pelo que eu passei, Deus? E Deus te responde hoje através da minha boca. Eu disse a você que ele ia usar a minha boca para te falar. E Deus te responde assim, você não merecia, mas precisou passar. Você não merecia, mas precisou sentir. Para que, Deus? Por quê? Para entender que nem tudo é como você pensa que é. Enquanto você vê bondade nas pessoas, existem pessoas que veem proveito. Enquanto você quer apenas estender a mão, tem alguém que vai não só usar a força que você está usando para levantar ela, mas depois não vai permitir que você o acompanhe ou pelo menos voltar para agradecer. Muita gente só vai se utilizar da tua boa vontade porque ela vai estar precisando. É aquele ditado, quando passar e ver alguém no chão, cuidado ao ajudar. Você não sabe o que fez aquela pessoa cair. Agora, fala para mim aqui nos comentários. Deus falou na minha boca ou eu inventei tudo isso? Responde. Tem muita gente que admira a sua força, mas nunca te viu derramar uma lágrima porque você faz questão de chorar escondido, mas em público mostrar sua força porque você entendeu que mostrar aonde dói não acumula ponto positivo. Pessoas fortes, iguais a você, também choram. Os fortes também sangram. Os fortes também pensam em desistir. Os fortes também cansam, porque você às vezes é coluna para tanta gente. E quando chega a sua vez, se não for Deus que te ajude a se sustentar, não tem quem te sustente. Você alimenta tantas pessoas em todos os sentidos, mas quando é você quem tem fome na alma, no seu psicológico, na sua espiritualidade, só Deus te alimenta. Hoje, agora, nesse exato momento, está chegando uma cura para você aí. Não hesite, não duvide, não despreze, não questione, apenas receba. Apenas receba. Se não quiser escrever nada aqui nos comentários, apenas feche os olhos e receba essa oração e no seu coração confirme dizendo, eu tomo posse da minha cura. Não precisa questionar. Tudo que é questionável geralmente não chega. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E algumas pessoas são igual Tomé, elas só acreditam naquilo que os olhos veem. Abraão foi imputado como pai da fé porque creu e não viu. Em Hebreus 11 está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Eu não estou vendo, mas creio que já chegou e está a caminho, e Deus vai me dar o privilégio de contemplar com os olhos e tocar com as mãos. Então, pela fé, já comece a receber. Feche os olhos em seu coração e comece a confirmar dizendo, eu recebo minha cura hoje. Pense nessa enfermidade, essa dor, esse transtorno psicológico. Talvez a sua coluna, talvez o seu sistema gastrointestinal, úlcera, talvez os rins, talvez o pâncreas, talvez o fígado, o esôfago, o coração, talvez a dor de cabeça forte, eu não sei. Mas pense firme e apenas confirme no seu coração, dizendo, eu recebo minha cura hoje pela fé. Repita comigo, Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu recebo minha cura pela fé. E eu tomo posse dessa palavra que o teu servo me entrega. Fala mais uma vez, Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra que o teu servo me entrega. Porque a sua palavra diz que se dois de nós concordarmos na terra, também será concordado no céu. Foi o próprio Jesus quem disse, aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. E com a graça de Deus,
Eu profetizo a aprovação do Senhor na tua vida. Já repete comigo: eu recebo minha cura hoje. Em nome de Jesus. Fala mais uma vez: eu recebo minha cura. Em nome de Jesus. Olha para mim. Você vai testemunhar. Vai voltar para dar o testemunho, porque o seu testemunho vai alegrar outras vidas e vai edificar a nossa fé. Agora, se você lembrou de alguém que precisa receber essa oração agora e fazer essa corrente de fé, clica nessa seta e manda para mais uma pessoa. Porque eu profetizo cura. Não hesite e não duvide. Tome posse e volte para dar o testemunho. Só não esquece de se cuidar também. Você precisa entender que todo o poço que é muito retirado, seja lá o que estiver de dentro, uma hora vai precisar de manutenção. Assim como todo aquele que trabalha muito precisa se alimentar bem, descansar, porque nenhuma máquina que funcione sem parar consegue passar muito tempo sem dar defeito. Então olhe um pouco para você. Tire um tempo. Eu não posso, não tenho. Você vai precisar tirar esse tempo, sim. Porque se você não tirar esse tempo para você, em algum momento, ou a doença, ou o cansaço, ou até mesmo a debilitação, vai lhe fazer tirar esse tempo. Não adianta servir a todo mundo e não servir para si própria. Pela manhã esse vídeo será apagado, porque todas as vezes que algo muito forte no reino espiritual começa a acontecer, é normal o inferno se levantar, e principalmente quando se fala de Deus. Então você vai enviar para o máximo de pessoas que você puder, porque eu sei que pela manhã ele não vai existir. Essa única palavra, Salmos 91, verso de número 10. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda. É só encaminhar para o máximo de pessoas, porque quantas pessoas forem alcançadas, será um baque para o inimigo, e o nome do Senhor será glorificado. Esse versículo aqui é para você que passou por uma grande traição e anda muito, mas muito triste. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse texto ele fala sobre as bem-aventuranças. No versículo 4, Jesus vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas no versículo de número 8, Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu sei que a covardia machuca. Eu sei que a dor da covardia é uma dor que é difícil de se explicar como se sente. E Jesus me pediu para te dizer que essa covardia, essa traição, que eu não tenho nenhum interesse em saber como você foi traído ou traída, ele me pediu para te avisar que ele vai consolar você. E como o versículo de número 6 diz que aqueles que têm fome de justiça serão fartos, a palavra está dizendo pela boca do próprio Jesus que ele fará justiça por você. Não permita que a traição de algumas pessoas faça de você uma pessoa que você não é. Não permita que a ruindade de outras pessoas lhe transforme ou lhe converta em um ser humano que você não é. Eu sei que as raízes de uma traição, elas são muito profundas. E só sabe a dor da traição quem já foi traído. Eu não me orgulho de dizer isso, mas eu já fui traidor com pessoas, com amizades. Já fui traidor comigo mesmo. Você já se traiu também. E você conseguiu dar a volta por cima, não foi? Porque Jesus te ajudou.
E dessa vez não vai ser diferente. Então já comenta aqui para mim assim a palavra: eu serei justiçada. Vou repetir. Escreve: eu serei justiçada. Quem vai fazer justiça por você não é injustiça, é justiçada. Você será justificada. O Deus do céu te fará justiça. Você pode escrever a palavra: eu serei justiçada, em nome de Jesus. Mas não se perca pela maldade que te fizeram. O seu velório poderia ser hoje. E se isso acontecesse, imagine que 150 pessoas fossem lá. Não passe o vídeo e nem tenha medo. Escute com atenção. E depois do velório, das 150, 100 fossem embora e 50 ficassem lá. E por mais que passassem 1, 2 ou 3 horas, das 50, 40 fossem e 10 ficassem. E depois de mais algum tempo, das 10 pessoas, 9 fossem embora, chorando, sofrendo, sangrando e até mesmo sem aceitar. E ficaria apenas uma pessoa. Já parou para pensar quem seria essa pessoa que ficaria? Talvez você tenha errado, mas essa pessoa que ficaria seria você. Porque no final de um velório, só sobra o cadáver e a terra. Moral da mensagem de hoje: viva mais a sua vida, aproveite a oportunidade. Porque depois que tudo se acaba para você, todo mundo continua seguindo sua própria vida. E lá, só vai caber você. Deus te abençoe. Ainda esse mês, a surpresa que Deus vai te fazer será tão boa, mas tão boa, que você não terá palavras para agradecer. Ainda esse mês, a surpresa será tão boa, mas tão boa, que você vai chegar ao ponto de dizer: como foi que eu consegui chegar tão longe? Você acredita nisso? Você acredita que o Deus que lhe trouxe até aqui é capaz de fazer uma surpresa ao ponto de você não entender como foi que aconteceu? Em Gênesis 40, José foi dormir como presidiário, mas no capítulo 41 ele acordou para ser governador. Em uma noite Pedro passou tentando pescar e não pegou nada, mas na manhã seguinte fez a sua melhor pesca. Jesus ainda surpreende. E se você acredita que ainda esse mês tem surpresa chegando para você, já declara nesses comentários: surpresa de Deus em minha vida. Tome posse e que Deus te abençoe. Eu não sei qual é o dia da semana que esse vídeo está aparecendo para você, mas se você acredita em mensagem de Deus, escuta isso aqui com atenção. Os dias ruins, eles acontecem na vida de todo o ser humano. O dia de luta, o dia de batalha, o dia da dificuldade, o dia da aflição, o dia que você esperava mais de você e você foi surpreendido por não ter um rendimento tão bom. Mas o que diferencia é o que você vai fazer nesses dias. Quando o dia ruim chegar, como você vai reagir a ele? Às vezes, você nem precisa ficar se perguntando por que é que esse dia chegou. A melhor coisa a fazer é fechar os olhos, respirar fundo e pedir forças a Deus. E deixar que Ele se encarregue das outras coisas. Eu não sei como é que você está hoje, mas eu digo a você dessa forma: esse dia ruim vai passar. Essa fase, esse momento, ele vai chegar ao fim. E depois você vai ver se o que eu falei foi mentira ou se realmente teve sentido e veracidade. Se essa mensagem teve algum a ver, alguma realidade, fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, falou comigo. E se você não me segue ainda, me siga nas redes sociais. Para todos os dias, tem uma mensagem de fé para o teu coração.